Glória, amado, querido, bendito Deus. Obrigado por estarmos aqui. Amados ouvintes da Rádio Filho de Deus Vivo, a paz do Senhor a todos. E o pessoal da live, a paz do Senhor a todos. Começando agora, uma breve palavra, na programação Deus Mostra a Sua Face. Você conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Os três uno. Mas hoje eu vim falar do Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que nos convence de todo pecado. Espírito Santo, em hebraico e grego, Espírito significa ar em movimento, hálito, o vento. Por isso também é sinal o princípio da vida, como se encontra lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 17, do capítulo 7, do versículo 15, Ezequiel capítulo 37, versículo 10 ao versículo 14, também significa força vital. Jeremias fala sobre isso, capítulo 10, versículo 14, também a sede dos sentimentos, pensamentos e decisões da vontade. Se encontra lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 21, o profeta messiânico Isaías, capítulo 19, versículo 3, Jeremias 51, do versículo 11, e Ezequiel, no capítulo 11, do versículo 19. Deus é que dá o Espírito e age no homem pelo seu Espírito da verdade. Gênesis capítulo 6, versículo 3, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. O Espírito falou pelos profetas na antiguidade, em tempo outrora. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Capítulo 3, versículo 12, se estendendo ao versículo 14. Capítulo 8, versículo 3. Capítulo 11, versículo 1. E suscitou testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8 e versículo 22. Capítulo 2, versículo 32. No Novo Testamento, na Nova Aliança, fala-se em bons e maus espíritos. Em Hebreus, a carta direcionada à igreja de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, e Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, Evangelho segundo escreveu Marco, capítulo 1, versículo 3, 13, e também no versículo 23, 26, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. O Espírito Santo é também Deus verdadeiro, uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Evangelho de Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Evangelho segundo escreveu Marco, capítulo 13, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 3. Primeira carta escrita à igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Procede do Pai e do Filho. Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 20. Ele foi prometido e enviado por Deus para que possa Jesus subir
ao céu. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5 e capítulo 4, versículo 31. Foi comunicado pelos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Capítulo 10, versículo 44 ao 47. Também temos lá na primeira epístola escrita por Paulo à igreja Tessalonicense, capítulo 1, versículo 4. Foi dado a cada cristão e é o princípio da vida espiritual e garantida da ressurreição de quem? De Jesus. Carta direcionada à igreja romana, capítulo 8, versículo 2 e capítulo 11 também. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. A carta direcionada a Tito, capítulo 3, versículo 5. Concede os dons e provoca os frutos. Frutos, arrependimento. Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo 11, versículo 2, o profeta Zacarias também fala sobre isso. Capítulo 12, versículo 10, quando o povo de Israel, naquela grande tribulação, vai olhar para o céu, vai ver nas nuvens e vai falar: esse é aquele que nós transpassamos, que nós matamos, e vão se arrepender e chorar muitíssimo. Zacarias fala sobre isso, capítulo 12, versículo 10. E a igreja de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Primeira carta direcionada à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 14. Carta direcionada à igreja de Efésios, capítulo 1, versículo 13. E segunda carta direcionada a Timóteo, pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 7. O Espírito Santo é o paracletor, isto é, advogado dos cristãos no tribunal do mundo. Quem fala sobre isso também é o livro de Jó, capítulo 14, versículo 15 ao 17. E também temos lá o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 11. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quando o apóstolo João também fala lá em João 14, a partir do versículo 16 ao versículo 23, quando ele fala: eu irei ao céu, mas deixarei o outro. Esse outro tem um grande significado. Esse outro, ele é, quando ele fala: se eu não for, o outro não poderá vir. A vida de Jesus, a vinda do Espírito Santo, quer dizer, dependeu do retorno de Jesus. O retorno de Jesus, conforme fala em João capítulo 7, versículo 39. O termo outro, esse termo outro tem um grande significativo. O termo outro vem do grego allos, que significa outro da mesma espécie. Logo, Jesus estaria enviando outro igual a ele mesmo para estar ao nosso lado, usando um sentimento mais amplo, não apenas um consolador, como nós costumamos falar. Mais que isso, ele é muito mais que isso. O Espírito da verdade é fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. Alos quer dizer também paracletos, para, ao lado, e já começa com alos. Alos, outro, para, ao lado, creto, chamado, é o Espírito Santo, literalmente outro da mesma espécie, para ficar ao nosso lado. Esse é o Espírito Santo, e eu fico por aqui. Na outra programação vamos tentar trazer a figura do Pai, para depois chegar ao Filho.
tá bom? Que Deus abençoe a todos. E a programação Deus Mostra a Sua Face fica por aqui. Eu sou o pastor Jorge Nunes e ouça a rádio Filho de Deus Vivo. Ficam na paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.